Olá, este é o Conexão Futura, aqui pelo canal Futura e também pela internet no nosso site. Bom, recentemente o aplicativo Secret, que permite que usuários postem conteúdo de forma anônima, foi retirado das lojas virtuais por determinação da Justiça brasileira. O motivo, além de compartilhar segredos, pensamentos e desabafos, muitos usuários passaram a utilizar o aplicativo para divulgar mensagens difamatórias, fofocas, fotos muitas vezes íntimas e reveladoras de outras pessoas. O caso trouxe de volta um assunto preocupante, o bullying digital, ou seja, o bullying praticado através dos meios eletrônicos, como blogs, e-mails, redes sociais e celulares. Especialistas dizem que é uma extensão do que muitas vezes acontece na escola, com o agravante de não permitir a identificação ou responsabilização de quem pratica o ato. Mas será que o bullying digital realmente só é praticado por jovens envolvidos no ambiente escolar? Ou adultos também podem cometer e ser vítimas do bullying digital? Então, como lidar com essa situação? Como pais devem apoiar os filhos? E no caso dos adultos, como buscar ajuda? Para conversar com a gente sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio a Aline Cataldi, mestre em saúde mental pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e Carlos Afonso Pereira de Souza, advogado e professor do IBMEC. E você em casa, claro, como sempre, também é nosso convidado. Já foi vítima de bullying virtual? Tem dúvidas sobre esse assunto? Então participe dessa conversa mandando as suas perguntas e as suas opiniões para o Facebook e para o Twitter do canal Futura. Ou então ligue para a gente no telefone 0 operadora 21 2273 5020. Boa tarde a todos, obrigada pela presença. Eu queria começar com você, Aline. O cyberbullying, né, ou bullying digital, ele é como, quais são as características e do que ele se difere do bullying tradicional? O bullying digital, na verdade, ele tem uma abrangência muito maior, né? Quando você está só no ambiente escolar, o bullying acontece ali. Só que agora, com essa questão do digital, da rapidez, assim, de internet nos celulares, você pode sofrer bullying 24 horas por dia, né? O bullying, ele é praticado assim entre crianças, né? E agora começando cada vez mais cedo. As pesquisas apontam que crianças a partir de 6 anos, 8 anos já estão praticando bullying. Então, assim, acontece entre crianças, adolescentes. Quando acontece entre adultos, já não é mais bullying, né? Aí já é uma questão, assim, de crime, de injúria, já é uma questão, né, que não é mais chamada bullying, né? O bullying não é crime, Carlos? O bullying, ele não é crime no Brasil como tal, embora você possa restringir as condutas que são desempenhadas durante a prática do bullying e os seus resultados como crime. Você tem uma ameaça, você tem uma ofensa à honra, uma calúnia, difamação, uma injúria. Agora, existem vários projetos para se criminalizar a conduta do bullying, inclusive com a expressão técnica legal que seria intimidação vexatória. Essa é a proposta de alteração do Código Penal, em termos um crime de intimidação vexatória. E aí isso seria tanto entre crianças e adolescentes, como entre adultos também? Inclusive, enfim, há de se ver como a legislação brasileira vai tratar esse problema com o desenvolvimento dessas tecnologias, inclusive estamos aqui conversando, mas inclusive a prática do bullying na escola seria um agravante, uma circunstância qualificadora da pena na perspectiva criminal. Mas acho importante lembrar também que o bullying tem repercussões civis, que a gente pode discutir um pouquinho mais à frente, mas para a gente não tratar apenas a discussão como criminal, mas também pelos eventuais danos materiais ou morais que a pessoa possa vir a sofrer. Dentro disso que o Carlos colocou, Aline, qual é então o impacto direto para quem sofre bullying, para quem é vítima do bullying, seja ele digital ou bullying pessoal, né? Se a gente pode chamar assim. A gente vê grandes danos assim na autoestima, né? Marcas que a pessoa vai levar às vezes para o resto da vida mesmo. O bullying digital, ele pode gerar depressão, ele pode gerar pânico, ele pode gerar ansiedade, transtorno de ansiedade, bulimia, anorexia, fobia social, transtorno de estresse pós-traumático, fobia escolar, gente, tanta coisa que pode gerar. E assim, na questão do cyberbullying, com uma intensidade ainda maior, já que o cyberbullying ele pode acontecer 24 horas por dia, ele não se restringe só ao ambiente escolar, né? Você está em casa, você está recebendo mensagens anônimas, te intimidando, te ameaçando, postando fotos suas adulteradas, enfim,
Isso até quando se envolve uma relação pessoal, por exemplo, a gente tem casos aí de casais que terminam, muitas vezes o namorado ou a namorada postam na internet fotos íntimas do casal. Isso também é bullying, Carlos? Isso também é considerado crime, a divulgação dessas imagens? Olha, esse caso específico de quando você tem um relacionamento amoroso que se encerra e uma das partes coloca uma foto, um vídeo na internet, até mesmo como uma forma de vingança, isso já aparece na legislação brasileira, especificamente no chamado Marco Civil da Internet, que foi uma lei aprovada em abril desse ano, então entrou em vigor em 2014, e através do Marco Civil você tem o dever do provedor de aplicações, que é o site que vai hospedar esse conteúdo, ou a rede social, ou o site de vídeos, que uma vez notificado pela vítima do dano, ele é obrigado a tirar esse conteúdo do ar. Ou seja, no aspecto civil, você tem hoje na legislação brasileira uma medida que é uma medida rápida, eficaz, de que esse conteúdo, por ser tão sensível, por ser tão íntimo, ele tem um tratamento diferente do que essa lei, que é o Marco Civil, dá para uma série de outras questões. Para a chamada pornografia de vingança, o provedor, uma vez notificado, é obrigado a tirar o conteúdo do ar. Mas no caso, então, do bullying, especificamente agora falando de outras questões que envolvem esse tema, ameaça, injúria, difamação feitas Sim. pela internet, o usuário que se sentir prejudicado por isso também pode acionar os sites, as redes, os aplicativos, para que esse conteúdo seja retirado? Sim, isso é muito importante deixar bastante claro. Porque a pessoa que se sente vítima de bullying, o primeiro desejo dela é fazer desaparecer aquele conteúdo que é um conteúdo lesivo. Então é natural que a primeira medida dela seja, dentro de uma plataforma como uma rede social ou como um site de vídeos, denunciar aquele conteúdo. Toda plataforma mais popular, certamente, tem uma forma de você marcar, indicar, denunciar um conteúdo como um conteúdo impróprio. Uma vez fazendo isso, isso vai à análise do setor jurídico dessa empresa que deveria ali averiguar se aquele conteúdo deve ou não sair do ar. Nem sempre o conteúdo sai do ar quando a pessoa notifica. E aqui a gente tem uma linha fina entre saber o que é crime e o que eventualmente pode não ser ilícito. Nos casos de bullying envolvendo sexo, nudez, montagem, é muito fácil de você identificar que aquele conteúdo é impróprio. E ele é impróprio não apenas com relação à lei, ele é impróprio com relação aos próprios termos de uso das plataformas. Então você tem dois níveis de análise. O primeiro é notificar a companhia, a empresa, para que aquele conteúdo seja retirado, porque ele ofende as regras de funcionamento da própria plataforma. Uma vez tendo feito isso, e aí tendo obtido êxito ou não, buscar as medidas judiciais competentes. Agora, Aline, o Carlos está colocando aqui algumas questões ligadas ao direito, né, de quem sofre o bullying. A gente falando aqui juridicamente, né, mas moralmente, civilmente, de que forma essas pessoas devem agir, na sua opinião, quando se sentirem vítimas de bullying, quando sofrerem ataques virtuais, pessoais, que causem aí uma insatisfação, e de que forma isso pode atrapalhar o desempenho, no caso, por exemplo, de crianças e adolescentes até na escola? Olha, o que deve ser feito é falar, né? O mais importante é falar, porque geralmente quem sofre bullying recebe muitas ameaças, né? Então, o que a gente percebe é que a maioria das pessoas estão sofrendo, estão adoecendo e não estão contando para ninguém, nem para os seus pais, por diversos motivos, por vergonha, né? Por medo, principalmente por medo, por se sentirem acuadas, né? Porque às vezes recebe ameaça, assim, se você fizer qualquer coisa, eu pego a sua mãe, eu pego a tua irmã, não sei o quê. Então não fala nada, a pessoa fica sofrendo sozinha mesmo. Então como é que os pais devem ficar atentos para isso? Os pais devem estar atentos, assim, se a criança ou adolescente está apresentando sintomas de chegar domingo à noite, ter febre, não querer ir na aula de jeito nenhum, se está mais triste. Preste atenção nos sintomas, né, das queixas, assim, fisiológicas, né, se está tendo, enfim, mal-estares, né, dor de cabeça, enxaqueca. E geralmente porque tem reações físicas também. Tem náusea, tem muita reação, assim, de ansiedade e de medo, né,
náusea, dor no estômago. E geralmente essas dores elas dão enquanto a criança ou o adolescente está na escola ou quase na hora, chegando domingo à noite, começa a não se sentir bem. E aí ficar atento a esses passos. É muito importante que os pais tentem estar sempre dialogando, né? Essa confiança é muito importante. Tentar ter algum acesso ao que o filho está vendo, chamar os amigos para estar em casa, conhecer os amigos com quem esse filho está andando. Mas principalmente estar percebendo onde que ela está mexendo, os sites, se tiver como vigiar de alguma forma, isso é fundamental. Porque na maioria dos casos a gente percebe que o adolescente ele não conta por muito medo, ele se sente muito ameaçado mesmo, porque ele sofre ameaças. Até de uma reação das próprias pessoas, quer dizer, de sofrer mais ameaças ainda. Não, e às vezes né? até de contar para os pais e saber, nossa, se eu contasse meu pai sonha com isso, meu pai vai na escola, vai fazer um alarde, e aí que os meninos ou as meninas e os dois vão pegar pesado mesmo, vão querer me bater, enfim, principalmente a criança fica muito assustada, né, com o que pode acontecer. Carlos, no caso do bullying virtual, né, do cyberbullying, tem aí um agravante que é o fato da internet ser um espaço amplo e de que essas imagens podem passar de sites para sites, então é preciso que essa retirada seja rápida, né? Porque a internet é um ambiente muito grande, né? Praticamente infinito, né? Como ter controle sobre isso, então? Esse talvez seja o desafio mais interessante da tentativa de se evitar que ilícitos como esse ocorram na internet. Você tem várias formas que você poderia pensar para evitar que danos como esse acontecessem. Uma é você tentar retirar aquele conteúdo de uma plataforma pública, mas nós nos movemos cada vez mais para uma comunicação privada, através de grupos como em aplicativos de mensagem, que trocam fotos, que trocam mensagens. Então, fazer com que um conteúdo desapareça como um todo da internet é bastante difícil, o que faz com que algumas pessoas procurem recorrer a uma medida que pareça mais simples, que é fazer com que a imagem suma do site de busca, do site de pesquisa. E aí Google tem sido alvo de algumas ações judiciais nesse sentido, mas não apenas, e voltadas ou uma discussão que se fala do chamado direito ao esquecimento, ou seja, fazer com que uma informação que te causa dano desapareça da internet. Como fazer isso? Talvez o buscador, a chave de pesquisa, seja o caminho mais fácil, mas os tribunais brasileiros têm sido muito cautelosos em obrigar as ferramentas de busca a apagar determinado conteúdo. Por quê? Porque uma coisa é você apagar a URL, ou seja, o endereço em si no conteúdo que pode ser reputado ilícito. Outra coisa é, o que acontece em boa parte dessas ações, que se procure a não mais dar como resultado de pesquisa o nome da pessoa e o termo ofensivo. O problema é que quando você bloqueia o nome da pessoa e o termo ofensivo, você acaba bloqueando muito mais do que você gostaria de bloquear. Então, esse é um momento, para usar um termo técnico, de tilt, em que a gente não tem ainda uma boa solução tecnológica para evitar que danos como esse ocorram. Até temos para outras áreas, por exemplo, pornografia infantil, já é muito comum você ter uma identificação eletrônica da mensagem, digital da mensagem, da imagem, em que você consegue localizar a imagem e já identificá-la como pornografia infantil. Para as questões de bullying, para as questões que têm um pouquinho mais de subjetividade, a tecnologia ainda não está lá. E o direito e os tribunais têm dado uma resposta de cautela nesse sentido. Aline, no caso do bullying, é claro que esse nome, como você disse já no início do programa, é restrito a crianças e adolescentes, mas vamos supor adultos que sofram ameaças virtuais, injúria na internet, difamação nas redes sociais. De que forma o adulto pode se prevenir, né, e controlar isso, e como é que isso afeta o dia a dia de quem recebe esse tipo de ameaça, né, e de quem é vítima desse tipo de bullying? Assim, tem que evitar ao máximo da senha, não passar senha para ninguém, tomar muito cuidado com as fotos, né, que posta, com as fotos até que manda por aplicativos como o WhatsApp, ou algum vídeo que faz no Skype, um pouco mais íntimo, né? É bom ter esse cuidado porque a gente não sabe, né, o que pode acontecer. Mas, assim, em termos de consequência, o adulto ele pode passar, né, também por depressão. Aliás, quando eu falei das consequências psicológicas, eu esqueci as mais graves, né? Que, infelizmente, o suicídio ele acontece, né? Às vezes a criança, o adolescente, até mesmo o adulto, dependendo do que for divulgado,
Porque é uma coisa muito íntima, né? Às vezes você pode postar uma coisa muito íntima e difamatória, quer dizer, que não tem nada a ver com a realidade, só que aquilo é postado e muitas pessoas têm esse extrema, acesso. né? Então, assim, acontece, né? Tem casos de suicídio e tem casos até de assassinato, que a gente vê mais, assim, até nos Estados Unidos, né? Da pessoa guardar, sofrer bullying, ficar perturbada, um belo dia pegar uma arma e sair matando. Né? Então, isso acontece. Tanto que, assim, o bullying, na verdade, ele sempre existiu, né? O bullying é uma coisa que ele sempre teve. Tem muita gente que fala, isso é moda e tal. Mas não, o bullying, de fato, ele sempre existiu. Só que ele começou a ser estudado na década de 80, na Noruega, depois que 3 adolescentes se mataram numa escola e deixaram uma carta falando das humilhações que sofreram. E aí, a partir daí, começou a ser estudado esse fenômeno, né? Foi dado o termo bullying, mas enfim, isso sempre aconteceu, acontece em todas as escolas. A diferença é como a escola vai estar tratando o problema, né? Esse é um assunto importante, eu vou querer voltar. A gente tem uma participação aqui, Carlos, que eu acho que está diretamente ligada a você. O Fábio Baeta, via Twitter, diz o seguinte: a falta de leis que assegurem e protejam o usuário só alimenta ainda mais o cyberbullying. Como você disse, o Marco Civil da Internet está começando a mudar um pouco isso. E ele pergunta o seguinte: se o usuário tem alguma segurança online para se proteger do bullying digital? Bom, acho que é importante dizer também que para nem tudo que a internet nos traz, a gente precisa de uma lei específica. É verdade que a legislação brasileira tem avançado nesse sentido, tentando restringir não só a prática do bullying em si, mas os seus efeitos e determinadas situações que são instrumentais para o bullying. Então, por exemplo, o que já é crime? É crime ameaça, é crime invasão de dispositivo informático alheio, é a chamada Lei Carolina Dickmann. É uma lei de 2012, né, essa lei? Que entrou em vigor em 2013, salvo engano. Mas é uma lei, sim, originada de todos os escândalos de vazamento de fotos da atriz, que gerou a sua edição. E o que é interessante da lei... se eu estiver enganado, você me corrija, ela foi criada para garantir a privacidade dos conteúdos armazenados em dispositivos digitais, não é isso? Isso, exatamente. Por conta do escândalo de vazamento de fotos da atriz Carolina Dickmann, você teve uma preocupação não só com a privacidade, mas também com o uso que se faz daqueles dados, das fotos, dos vídeos que são obtidos com invasão de dispositivos como celulares, tablets, computadores. Então, essa é uma lei que protege... É um divisor de águas, a gente pode dizer assim? Eu acho que sim, e juntamente com o Marco Civil, porque uma lei não pode ser entendida sem a outra, porque a Lei Carolina Dickmann trabalha com um aspecto penal, ou seja, ela criminaliza a invasão do celular, do tablet. O Marco Civil trabalha muito mais com a imposição de declaração de direitos, de deveres na internet, tanto para o usuário como para os provedores. Então, o aspecto civil e penal dialogam. Eu só gostaria de lembrar que, embora a gente não tenha especificamente um bullying que vá cobrir na legislação uma prática, todas as situações que acontecem, a legislação brasileira acaba restringindo diversas hipóteses. E talvez o acesso ao celular e ao tablet de terceiro para dali tirar um vídeo e com isso fazer a chantagem, com isso fazer a ameaça, com isso fazer a intimidação, é algo que a lei já veda e transforma em crime. E outras leis do Código Penal, como você citou, podem ser adaptadas, então, para esses crimes virtuais? Sim, com certeza. Aline, os pais que estão nos assistindo em casa, que dicas você pode dar para que ele fique atento ao seu filho? De que forma ele pode controlar o acesso dos filhos aos computadores e essa importância do diálogo com a gestão da escola também? É fundamental, né, os pais estarem se aproximando dos filhos, assim, no sentido de ter confiança, né, do filho realmente conseguir confiar no pai, as coisas mais íntimas, né, no pai e na mãe. É muito importante que o pai esteja atento, preste atenção assim, em pequenos sinais. Por exemplo, se o filho está usando o computador e sempre que você passa, ele vai vir, ele tem uma preocupação em não mostrar, e você vê que aquela preocupação está um pouquinho exagerada, você já fica um pouco atento, né? Tenta colocar algum aplicativo que você vai ter um acesso, né, ao que ele está mexendo ali. O diálogo é fundamental, assim, essa aproximação ela é muito importante
Mas às vezes não é só isso, às vezes, como eu falei, a questão do bullying, a ameaça é muito forte, né? O medo que isso gera é muito forte, o estrago que o medo pode fazer com uma criança e com um adolescente, ele é muito grande. Muito adolescente pode dizer até que os pais estão invadindo a sua privacidade também, né? Tem essa questão, né? Tem. O pai tem que tomar cuidado com isso também. Tem, é muito difícil. Mas essa convivência assim, harmoniosa, ela é fundamental. E o diálogo com a escola, caso o filho se queixe, né? Tem que ter uma bullying, parceria. como é que o pai tem que agir com a escola? E na escola, se conversar, se não funcionar, o pai pode acionar o conselho tutelar, né? Às vezes, muitas escolas podem até falar na questão do cyberbullying, falar, não, isso não foi na escola, isso é na internet, isso é fora, tudo bem. Então, o pai aciona o conselho tutelar, né? Tenta várias medidas, quando isso seja feito pela internet, mas por alunos da mesma classe ou da mesma escola? A questão de lei eu não entendo tanto, né? Entendo mais dos aspectos psicológicos, mas existem recursos, né? É importante a gente saber que a gente não está tão desprotegido, né? Principalmente os adolescentes, eles não estão tão desprotegidos quanto eles se sentem, né? Porque esses ataques, essas ameaças, elas geram muita insegurança, né? Ele vai muito no medo e na insegurança. E se for o cyber, que você pode acessar a qualquer momento, receber mensagens no seu celular mesmo, essa sensação de insegurança ela é 24 horas por dia, né? Isso é muito sério, a intensidade do que isso pode gerar, né? Carlos, a sociedade ainda, vou reformular, a sociedade não aceita que esse tipo de ameaça, que esse tipo de atitude seja crime? Isso ainda é de difícil compreensão? Para mim parece que essa é uma evolução natural e no direito brasileiro você percebe nos debates legislativos claramente a atenção, a demanda e o interesse em que isso seja restringido, que isto seja proibido. Agora, a solução através do crime, a solução através da tipificação penal, ou seja, ter uma alteração no Código Penal, ter uma lei específica para transformar isto em crime, é apenas uma das vias. Mas você percebe claramente que existe uma demanda para se restringir esse tipo de conduta. E aí você tem um casamento entre lei e decisão judicial. Porque, de um lado, você tem a discussão em Brasília sobre a transformação do bullying em crime e todas as outras leis que a gente tem aqui conversado, como a Lei Carolina Dickmann, como o Marco Civil, que lateralmente vão trabalhar com esse problema. Um outro lado são as decisões judiciais, ou seja, são os casos efetivos que chegam ao judiciário em que a vítima ou assim, assessorado por seus familiares, busca uma eventual indenização ou punição por aquilo que é causado. E aí, só para fazer um paralelo com a pergunta anterior, você começa a ver responsabilidades aqui sendo adotadas das mais diversas formas. Temos tanto decisão que termina por responsabilizar o colégio, a escola, o estabelecimento de ensino pelo bullying causado, como agora, enfim, na internet fica mais difícil você trazer a responsabilidade civil do colégio, mas ao mesmo tempo pode atrair a responsabilidade civil dos pais que não cuidam de como o seu filho ou filha se comportam na rede, causando intimidação a terceiros. Então, essas são questões que aparecem. Porque tem vários agentes aí envolvidos, né? Exatamente. Carlos e Aline, eu queria agradecer mais uma vez a presença aqui no Conexão Futuro. Uma boa tarde, viu? Até a próxima. Obrigada. Muito obrigado. A você de casa, obrigada pela companhia e pela sua participação. A gente espera você de segunda a sexta, ao vivo, às 2h30 da tarde, ou nas nossas reprises, à 00:30 e às 7h30 da manhã, e a qualquer hora do dia ou da noite no site do Canal Futura. Uma boa tarde, até a próxima. Tchau.